Muito bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de desenhar um pouco mais solto, mais livre. O César BG, colega ilustrador que manda muito bem também e tem um estilo assim muito nessa vibe mais livre. Comentou no último vídeo que eu fiz que eu tava desenhando Hunter, que eu falava de uns aspectos mais técnicos, né? Os processos mais fixos de trabalho no desenho, mais metódico. E hoje eu queria falar um pouco sobre essa questão de trabalhar sem a parte muito de ficar pensando em técnica, método, metodologia, um desenho mais solto, mais livre mesmo, e a importância dele, porque na real eu acho que eu gosto muito da parte de aprender a técnica, eu acho importante, acho gostosa de trabalhar, mas eu acho que ela também tem suas desvantagens e também não é um esquema que dá certo pra todo mundo, assim. Eu acho que a parte técnica é muito pregada como, ó, você vai querer desenhar, então você tem que aprender técnica, mas na verdade é importante, lógico, assim, se aprender e não cair na armadilha que eu vou falar um pouco da técnica. Eu acho que ela às vezes ajuda também, inclusive nesse desenho mais solto, mas eu acho que se não estiver funcionando pra você uma coisa muito técnica, eu acho que não é o único jeito de fazer as paradas, né, o desenho e tal, inclusive se seu estilo mesmo não combinar muito com isso, né. Nesse desenho aí eu tô fazendo o desenho com uma canetinha nanquim descartável, nipim, vocês percebem que eu tô fazendo sem rascunho nenhum, direto, né, de um jeito bem solto, que é a única forma que eu conseguiria fazer uma criatura desse tipo, sabe? Eu acho que se eu fosse pensar em rascunhar ela primeiro, estudar a forma, até pensar sobre o background da criatura, né? Como realmente, geralmente é colocado com artistas de concept. Geralmente eles têm toda uma espécie de manual ali pra seguir, né? Brainstorm, briefing, essas coisas, e eu acho que às vezes rola de fazer um jeito mais solto mesmo, sem ficar pirando muito nisso. Acho que ajuda, assim. Por mais que às vezes a ilustração no final ela não acabe ficando tão legal, às vezes dá pra aproveitar várias ideias que surgem ali nesse momento mais de desenho solto, do que quando você faz pensando muito, pensando demais, rascunhando, estruturando demais o desenho, né? Esse desenho mesmo que eu tô fazendo agora, eu não curti muito o resultado e acabei deixando assim, não curti o resultado final, mas acabei curtindo o processo, e eu acho que eu poderia fazer uma segunda versão a partir desse, melhorando o que eu não curti, né? Então, acho que pra ter questão de criatividade funciona muito bem, funciona muito melhor. Eu acho que o processo é mais gostoso também, né? Eu tô fazendo agora com uma caneta pincel, poderia ser um pincel e nanquim normal, mas eu uso essa canetinha que eu gosto muito de trabalhar, principalmente nessa vibe mais solta. Vocês percebem que o desenho é muito mais orgânico, né? Eu acho que o digital perde um pouco disso também quando a gente trampa com o tradicional, né? Existe uma série de coisas que acontecem de uma maneira bem mais fluida, mais natural, quando a gente tá trabalhando desse jeito. Essa ilustração aí, daí eu aplico umas cores mais escuras com outro pincel mais grosso, né? Mas também com nanquim. Mas, enfim, acho que é um momento que também você pode desenhar com mais prazer, assim. Acho que muita gente não experimenta ou não testa porque fica preocupado. E acho que a função do caderno de esboço, no fim das contas, é justamente isso: é desenhar de um jeito mais solto. Tem gente que quer usar o caderno de esboço para fazer só trabalho, ilustração final, né? De novo, acho que não tem nada errado com o pessoal que pira demais em técnica e deixar os desenhos super impecáveis no caderno de esboço, beleza, mas eu acho que passa uma má impressão de que uma impressão não, uma ideia mesmo equivocada de que ilustração só funciona assim, ou desenhar só funciona assim, né, a arte em geral.
precisa sempre de ter um estudo, um método por trás, quando na verdade você pode desenhar solto e acho que é importante. Coisa que criança faz ou que a gente faz mais novo, né? Da outra vez eu falei, se você desenhar sem pensar muito na estrutura, o desenho pode sair torto e tal. Muitas vezes essas casualidades que acontecem no desenho torto, eu acho que é legal. Dá pra aproveitar também, né? Aí eu fiz um desenho de um jeito mais com uma caneta bem mais grossa também, então isso é legal também. Às vezes já chegar no pincel, na tinta e saiu errado, conserta ali no meio, sem erro, sem Ctrl Z, sem ficar borracha, tirando borracha, essas coisas. Eu acho que é importante, inclusive, para soltar o traço, soltar a mão. Eu acho que é importante para um bom desenhista, mesmo que ele vá trabalhar com técnicas muito fechadas depois, ter essa mão mais solta, assim, acho que faz toda a diferença. Sobre o deslumbre da técnica, né, que eu falei, assim, acho que eu passei por isso quando eu estava aprendendo essa parte mais técnica, tanto de pintura quanto depois na faculdade de artes. Tanto que na faculdade de artes a gente vê muita frustração de muita gente que entra, eu inclusive tive um pouquinho disso, que a gente acha que vai entrar lá e aprender muito dessas técnicas, tipo Bob Ross ou aquele cara lá da cultura que ensinava a desenhar também, sabe? Colocar o dedinho pra medir proporção, essas coisas. Lógico que você pode aprender um pouco disso na faculdade, mas na Belas Artes onde eu fiz, aprendi muito pouco disso, assim. Acho que era o lance lá dentro. Você tem que aprender já meio que sabendo essas coisas pra entrar lá dentro e meio que sair desse deslumbre da técnica, que é o lance de você às vezes travar muito nessa coisa de técnica, né? E acaba fazendo tanto desenhos quanto ilustrações de um jeito muito sem criatividade mesmo, né? Eu adoro essas manchas que o pincel dá no pé do cara ali, na perna do cara. Coisa que só o pincel dá, assim. Acho que isso é um resultado muito legal, mas enfim. E a gente fica muito deslumbrado, assim, nossa, aprendi técnicas de desenho, né, uns macetezinhos, né, uma forma de desenhar mais dura, e acho que aquilo lá é o máximo e acaba ficando só naquilo e esquece de desenhar de um jeito mais livre, mais solto, desse jeito, assim. Então, seu desenho fica muito engessado, parece que você tá sempre desenhando a mesma coisa, sabe, aqueles modelinhos muito básicos, sabe? Parece que você sempre tá desenhando cópias de desenhos ou exercícios de faculdade, ou cópias daqueles desenhos, como desenhar tal coisa, sabe? Então, eu gosto dessa parte, eu acho legal, de novo. Eu acho que a maioria das pessoas mostra como é importante aprender isso, mas não é só esse caminho. Eu acho que muito bem você pode tanto mesclar os dois ou totalmente ignorar um lado e ir para outro, né? Vou citar de novo um artista que eu gosto muito, que é o Fábio Zimbs, que tem um desenho muito expressivo. Eu acho que quando a gente desenha direto, assim, sem técnica, o desenho fica muito mais expressivo. Eu acho que nada substitui. Eu acho que isso que torna seu trabalho muito mais único também, né? Eu acho que quando você segue muito manualzinho de técnica, você vai ficar igualzinho a um monte de outros artistas, né? Nesse ponto, até aquele cara, o Rob Liefeld, eu acho que ele tem um ganho nisso. O desenho dele, por mais feio que seja pra muita gente, é um desenho que é só ele que faz e todo mundo reconhece como trampo dele. E no mercado americano eu vejo muito artista que tem um trampo assim que não consegue se diferenciar muito dos outros, até no mangá também, sabe? Quando você segue um padrão muito manual de técnica, né? Então eu acho importante. O Fábio Zimbs, eu já conversei várias vezes com ele e já vi ele desenhando. Ele desenha sem rascunho e tal, e o trabalho dele eu acho ganha muita expressividade, apesar de muita gente achar que o desenho dele parece coisa de criança, e eu acho que isso nem é um xingamento na real, porque você conseguir essa espontaneidade, autenticidade que uma criança consegue, é sério, assim, depois de velho, depois de aprender a desenhar, é muito difícil você reproduzir, simular. Então, eu acho que nos desenhos aí vocês perceberam como dá pra ver, como o desenho sai muito mais orgânico e tal, e muito mais... eu não sei como
falar, expressar isso, mas acho que tem uma fluidez diferente mesmo. Aí eu usei outras canetas. E usem o caderno de esboço muito mais para fazer esse tipo de coisa, né? E eu acho que depois você pode retrabalhar vários desenhos, várias ideias a partir daí, certo? Então eu queria gravar esse vídeo justamente para contrapor, principalmente porque o Berger levantou essa bola, em cima do outro vídeo que eu fiz ilustrando o Hunter de uma maneira mais metódica. É isso aí, valeu, gente. Abraço.